Como foi responder as questões? Tudo certo? Conseguiram? Para responder as questões, vocês precisavam ler todos os trechos que nós disponibilizamos, que estavam no livro didático, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, era uma leitura atenta para que você conseguisse entender um pouquinho do que trata aqueles artigos que ali estavam. O primeiro exercício, você precisava completar um quadro com os artigos apresentados no início do capítulo, né? Que é do livro didático de vocês. Eu vou passar essa tela que tem o modelo que vocês estavam na atividade, tinham na atividade, e na sequência nós vamos ver um a um. Então aqui, o artigo 1, qual que era o tema principal? Era liberdade e igualdade. O artigo 2, igualdade sem distinção. Artigo 4, proibição da escravidão. Vejam, o artigo 4 tem uma ligação com o artigo 1, que a gente foi discutindo que um está ligado ao outro. O artigo 5, a proibição da tortura. O 9, proibição da prisão, detenção e exílio arbitrários. Artigo 12, proibição da interferência na vida privada. Artigo 18, liberdade de pensamento e religião. Artigo 19, liberdade de opinião e expressão. E o artigo 23, trabalho e justa remuneração. Artigo 24, repouso e lazer. Artigo 25, direito a um padrão de vida. Artigo 26, direito à educação. Por que um exercício para que eu consiga ver qual é o tema principal, professora? Qual é a intenção? A intenção é verificar se vocês conseguem compreender o tema principal, extrair a ideia principal e também refletir sobre todos esses artigos que são importantes para a nossa vida social. Depois que vocês fizeram isso, vocês tinham mais uma pergunta, que era a pergunta número 10, que dizia assim: ao criar e aprovar a declaração, a ONU estava ocupada com a paz e o desenvolvimento mundiais. Como é possível notar essa preocupação no documento que você leu? Vejam, foi importante que vocês verificassem qual era o tema mais importante de cada um dos artigos para que conseguissem responder e refletir nessa pergunta. Vamos ver a opção de resposta. O documento determina o fim de ações violentas e injustas como tortura, discriminação, pobreza, escravidão, entre outras. Prevê também a igualdade e liberdade de todos, além da garantia às condições fundamentais para o bem-estar social, saúde, educação, remuneração justa e etc. Temos mais uma pergunta que tem uma imagem, traz para nós a questão 12. O pintor francês Jean-Baptiste Debré registrou uma cena do cotidiano do Brasil colonial no século XIX, muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos ser sancionada pela ONU em 1948. Veja abaixo a litografia intitulada Feitores Castigando Negros, 1835. Então, nós temos ali a imagem de castigando um escravo, né? Nós vemos ali claramente a escravidão, são vários direitos privados, é um momento que vários países passaram, então nós temos um feitor ali que está castigando um que não é chamado de um funcionário, que era chamado de escravo, que era um escravo, né? E ainda bem que não temos mais essa cena, ou esperamos não ter. A Declaração Universal dos Direitos Humanos busca impedir que cenas como essa ocorram no Brasil contemporâneo. Copie 2 artigos que sustentem essa afirmação. Nós temos mais que 2 artigos, mas vamos ver aqui as opções. O artigo 1, o artigo 2, o artigo 4, 5 ou 23. São artigos que falam da importância da liberdade, que todos os seres são livres, que falam que a tortura não é tolerável, que não pode existir a escravidão. Todos esses artigos representam muito bem essa imagem, que é uma imagem que ninguém espera que aconteça novamente. Tinha uma última pergunta, que é: ao ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, algum artigo deve ter chamado a sua atenção, uma vez que, no dia a dia, nem sempre os direitos descritos neste documento são garantidos a todos. Em sua opinião, qual trecho do documento mais se destaca nesse sentido? Justifique a sua resposta. Essa aqui é uma questão pessoal. Eu coloquei para vocês porque a ideia é justamente que vocês reflitam a partir de todos os artigos aquilo que mais chama atenção.
Mas eu espero que vocês tenham pensado na liberdade, no direito a todos serem livres, todos serem iguais e não haver distinção entre raça, sexo, etnia, a idade. Espero que vocês tenham compreendido a importância da declaração, dos artigos, em respeitar os direitos, em socializar esses direitos e desejo que vocês levem isso para a vida de vocês. Até uma próxima aula!